A divindade de Jesus é um conceito central e profundamente significativo no cristianismo, mas, no contexto dos textos espirituais e filosóficos, a abordagem sobre sua divindade ganha nuances e profundidade, particularmente com a influência do espiritismo. Com base na obra de André Luiz e nas influências de outros espíritos como Humberto de Campos, Jesus é reconhecido não apenas como o Filho de Deus, mas como um espírito altamente evoluído, enviado à Terra com uma missão de ensino e transformação. Ele é um exemplo supremo da divindade entendida como uma expressão de evolução espiritual, não apenas no sentido de ser o Filho de Deus de maneira literal, mas como alguém que atinge um grau de perfeição espiritual. Dentro dessa linha de pensamento espírita, a divindade de Jesus não está restrita à sua concepção teológica tradicional de Filho de Deus, mas sim como uma manifestação de um espírito cósmico e superior, uma consciência pura que representa a maior aproximação possível do plano divino. Ele não só representaria a imagem de Deus em termos humanos, mas também uma modelagem para os seres humanos de como alcançar um nível elevado de evolução espiritual. Jesus é descrito como um modelo supremo de amor e compaixão. A sua missão não é apenas ensinar doutrinas, mas exemplificar em sua própria vida as leis universais do amor, da verdade, da humildade e do perdão. A sua própria conduta é uma manifestação de sua divindade, porque reflete em ação os atributos que o Espiritismo considera como os mais elevados para os seres humanos: o amor incondicional, o perdão ilimitado e a busca pela justiça divina. Através da prática de amar os inimigos, perdoar sem restrições e acolher a todos, Jesus ensina que a verdadeira divindade está na capacidade de transcender o ego e viver em harmonia com os outros. Jesus também é visto como aquele que revela as leis espirituais que governam o universo. Seu ensinamento sobre o reino de Deus, por exemplo, não é apenas uma questão de fé religiosa, mas um profundo conhecimento espiritual da verdadeira natureza do ser humano e da relação com o divino. A humildade de Jesus, ao nascer em um lugar simples e viver entre os pobres e marginalizados, reflete a ideia de que a verdadeira grandeza espiritual não está nas riquezas materiais, mas no desapego e no serviço ao próximo. Dentro da visão espírita, a divindade de Jesus não se limita ao que ele representou no passado, mas também à continuidade da sua influência espiritual sobre a humanidade. Em outras palavras, a missão de Jesus, mesmo após sua partida física, continua sendo um farol de instrução espiritual. Sua presença não se restringe à sua encarnação na Terra, mas estende-se aos planos espirituais superiores, onde ele continua a orientar as almas que buscam a elevação. Em um contexto mais abrangente, a divindade de Jesus também está ligada ao processo de evolução espiritual. Ele não veio apenas para salvar, mas para ensinar que a evolução espiritual é um caminho contínuo e que todos os seres humanos, através da prática do bem, do amor e da verdade, podem atingir um nível de espiritualidade superior. Portanto, sua divindade está na capacidade de guiar a humanidade para um futuro melhor, de cura, equilíbrio e perfeição espiritual. A divindade de Jesus também pode ser vista em sua conexão direta com Deus, não apenas em um sentido de paternidade biológica, mas em um vínculo espiritual e cósmico. A ideia de que Jesus é o Filho de Deus pode ser interpretada como a expressão máxima de um espírito que está alinhado com as leis divinas, que agiu com total pureza de intenção e que compreendeu profundamente a vontade de Deus. Nesse contexto, a divindade de Jesus é um reflexo da perfeição de sua alma, da sua profunda conexão com o plano divino e do papel que ele desempenha como mediador entre o plano terreno e o espiritual. Como abordado no texto de Humberto de Campos, as legiões espirituais que se entregaram sem resistência ao Filho do Soberano assassinado destacam um aspecto importante da divindade de Jesus, sua autoridade espiritual. Não se trata de uma autoridade imposta ou militar, mas de uma autoridade que vem da percepção espiritual das legiões de que Jesus, de fato, representa a manifestação das leis divinas, e que sua chegada à Terra significaria uma transformação cósmica, com repercussões não só na humanidade, mas também no mundo espiritual. Essa visão das legiões espirituais reforça a ideia de que Jesus, como uma manifestação da divindade, tem um poder não só sobre os seres humanos, mas também sobre os espíritos em outras esferas da existência. Ele é visto como uma figura central na harmonia do universo, e sua vinda à Terra foi aguardada por essas legiões como um ponto de renovação cósmica, onde todas as forças espirituais se alinhariam com o propósito do amor e da evolução. No Espiritismo, a ideia de que Jesus era,
E ainda é. Um espírito de altíssima evolução implica que sua presença transcende os limites da matéria e atinge todos os planos espirituais. Ele é visto como um mensageiro cósmico, cuja atuação vai além do mundo físico, influenciando os planos espirituais superiores com sua missão. Nesse sentido, Jesus é descrito não apenas como um ser humano que passou pela experiência terrena, mas como um espírito eterno, cuja influência continua a beneficiar os mundos espirituais e os seres encarnados. A divindade de Jesus não é apenas uma questão de sua identidade como o Filho de Deus, mas é um reflexo de sua natureza espiritual superior. Ele é o modelo máximo de evolução espiritual, um ser cuja encarnação na Terra foi parte de um plano cósmico para promover o progresso da humanidade. Sua presença e missão na Terra representaram a vinda de um espírito perfeito, cujo ensinamento e exemplo seguem vivos até hoje, influenciando tanto os seres humanos quanto as legiões espirituais em sua jornada de elevação e aprimoramento. A existência de Jesus é um tema profundamente debatido e abordado sob diversas perspectivas, sendo que nos textos espirituais e filosóficos que você compartilhou, a visão sobre essa existência vai além da história humana de um líder religioso para explorar um aspecto espiritual profundo, refletindo sua missão cósmica e sua natureza divina. De acordo com a visão tradicional da história, a existência de Jesus é confirmada por fontes cristãs e outros registros históricos de sua época. Ele nasceu em torno de 4 a 6 a.C. na região da Judéia, durante o governo de Herodes, e sua vida foi marcada por sua missão de pregar a vinda do reino de Deus, além de sua crucificação e ressurreição. Entretanto, ao analisar a existência de Jesus dentro do Espiritismo e das doutrinas espirituais, sua existência é compreendida não apenas sob o ponto de vista histórico ou físico, mas também como uma realidade espiritual transcendental. No contexto espiritual e espírita, Jesus é visto como um espírito imortal, com uma existência que transcende o tempo e o espaço. Ele não é considerado apenas uma pessoa com uma vida limitada a um período histórico na Terra, mas sim como um ser eterno, que sempre existiu e continuará a existir como parte do plano divino. Sua missão divina não se limita ao momento de sua encarnação em um corpo humano, mas é parte de uma função cósmica e espiritual que abrange todas as épocas e dimensões da existência. A visão espírita é que Jesus já era um espírito altamente evoluído antes de sua encarnação. A sua vinda à Terra, portanto, não é uma criação de Deus em um momento específico, mas a manifestação de um espírito que, ao longo de sua evolução, alcançou um grau de perfeição espiritual tal que se tornou um modelo para a humanidade. Jesus é considerado como um ser cuja existência transcende a morte física. Sua vida na Terra foi apenas uma encarnação temporária, mas sua essência espiritual continua a existir, influenciando tanto os humanos encarnados quanto os seres do mundo espiritual. De acordo com as obras como as de André Luiz e Ramatiz, a existência de Jesus tem uma dimensão cósmica. Sua vinda à Terra não foi uma coincidência histórica ou um evento isolado, mas sim parte de um plano divino maior destinado a promover a evolução espiritual da humanidade. Mediador entre Deus e os homens, Jesus é visto como um mediador cósmico, uma ponte entre os seres humanos e as leis universais. Ele foi enviado para ensinar à humanidade sobre o amor, a misericórdia e a verdadeira natureza do reino de Deus, que não é um lugar físico, mas uma condição espiritual de harmonia e perfeição. A missão de Jesus, segundo essa perspectiva, envolve tanto a sua encarnação quanto sua presença espiritual eterna, que continua a atuar sobre as almas humanas. A missão de Jesus, no entendimento espiritual, era promover uma renovação cósmica. Ele não só veio para transformar os corações dos seres humanos, mas também para harmonizar as forças espirituais do universo. Sua presença na Terra marcou uma grande mudança no plano espiritual, influenciando tanto os seres humanos quanto as legiões espirituais que guiam o progresso dos mundos. Em muitos textos espirituais, incluindo os de André Luiz e outros espíritos, a existência de Jesus é vista como sendo de natureza transcendente, não restrita ao plano físico da Terra, mas tendo influência sobre o mundo espiritual. Após a sua crucificação e ressurreição, Jesus ascendeu a um plano superior, mas sua presença continua ativa e ele acompanha o progresso da humanidade e de seus seguidores no mundo espiritual. Jesus e as legiões espirituais. Um aspecto importante da visão espírita sobre a existência de Jesus é sua relação com as legiões espirituais. Ele é descrito como um líder cósmico,
cujo exemplo e ensinamentos são seguidos não apenas por seres humanos, mas também por espíritos elevados que atuam em outros planos de existência. Sua missão não se restringe à Terra, mas se estende a um nível cósmico, onde ele orienta e ilumina espíritos em diversas esferas de existência. A presença de Jesus nos planos superiores, em várias obras espirituais, como Nosso Lar e Missionários da Luz, a presença de Jesus nos planos espirituais é vista como uma força benfeitora e orientadora. Ele é retratado como uma figura central nos processos de cura, renovação e evolução dos espíritos que, após a morte, buscam seu auxílio espiritual. Ele orienta as almas a se libertarem de suas imperfeições e a se aproximarem de Deus. Outro aspecto que emerge dessas obras espirituais é a ideia de que a existência de Jesus não se limita à sua encarnação humana, mas que ele já existia como espírito antes de nascer na Terra. Ele, como espírito puro, veio para a Terra para cumprir uma missão específica, mas sua história como espírito começa muito antes de sua encarnação em um corpo humano. Esse espírito, ao longo de milênios, foi sendo preparado para assumir sua missão de ensinar e exemplificar o amor divino. Em alguns textos, ele é descrito como uma alma cósmica, uma manifestação da sabedoria universal. Sua vinda à Terra foi uma decisão espiritual e não acidental, como parte de um planejamento divino que visava trazer luminosidade e transformação espiritual à humanidade. A visão espiritual sobre a existência de Jesus também reflete a ideia de que ele representa não apenas a figura histórica de Jesus de Nazaré, mas a energia do Cristo universal, uma força cósmica e divina que age sobre o universo inteiro. Essa ideia sugere que Jesus é uma manifestação da vontade divina, e sua existência não pode ser compreendida apenas como uma encarnação humana isolada, mas como a presença constante de uma força espiritual superior atuando em todos os momentos. Nos textos espíritas, a existência de Jesus também é vista como o início de uma nova era espiritual para a humanidade. Sua chegada à Terra marca o momento em que os ensinamentos divinos começaram a ser revelados de forma mais clara e acessível aos seres humanos, preparando-os para uma evolução espiritual mais elevada. O advento de Jesus na Terra trouxe consigo uma nova compreensão das leis divinas, do amor universal e da verdadeira natureza do ser humano. Sua existência trouxe o entendimento de que a humanidade deve buscar não apenas o aperfeiçoamento material, mas também o crescimento espiritual. Jesus inaugurou, assim, uma nova era de espiritualidade, em que o amor ao próximo e a busca pela verdade são os principais pilares. A existência de Jesus, conforme explorada nos textos espirituais e na doutrina espírita, é muito mais do que a história de um homem nascido na Judéia. Ele é visto como um espírito cósmico, que já existia antes de sua encarnação e cuja missão foi manifestar-se na Terra para promover uma renovação espiritual universal. Sua presença transcende os limites do tempo e do espaço, com uma influência eternalizada, tanto no mundo físico quanto no espiritual. Ele é a expressão de um amor divino e universal, uma presença viva e atuante, que continua a orientar a humanidade, não apenas em seu tempo histórico, mas também em todos os planos espirituais que existem. A descida de Jesus à Terra é um conceito profundo e multifacetado que envolve tanto a manifestação de um ser divino em um plano material quanto o cumprimento de uma missão cósmica e espiritual. No contexto dos textos espirituais, a descida de Jesus é compreendida não apenas como um evento histórico, mas como um ato divino e planejado, essencial para a transformação espiritual da humanidade e para a harmonização do universo. Vamos explorar detalhadamente os aspectos dessa descida. Jesus, como espírito imortal e altamente evoluído, já possuía uma missão cósmica e espiritual antes de sua encarnação. Sua descida à Terra não foi um acidente ou uma simples escolha pessoal, mas sim uma decisão espiritual planejada que visava cumprir um propósito maior, transformar a humanidade, revelar o amor divino e ensinar as verdadeiras leis espirituais. Nos textos espirituais, é enfatizado que Jesus não era um simples ser humano, mas um espírito divino que possuía uma consciência superior. Ele já tinha vivido muitas experiências espirituais antes de assumir um corpo físico, e sua missão de descer à Terra estava ligada a um plano divino universal que visava a salvação e elevação espiritual de todos os seres humanos. Jesus é visto como intermediário entre Deus e a humanidade. Sua descida à Terra é descrita como um ato de misericórdia e um desdobramento do amor divino. Ele veio para ensinar à humanidade sobre o amor incondicional, a caridade, e as verdadeiras leis de Deus.
Ele seria o modelo perfeito de comportamento para todos os seres humanos, uma guia de perfeição moral e espiritual. A descida de Jesus à Terra não foi um evento aleatório, mas algo meticulosamente planejado por seres espirituais superiores. Em muitas obras espíritas, como as de André Luiz e Ramatiz, é descrito que a encarnação de Jesus foi uma decisão tomada no plano espiritual, onde entidades elevadas coordenaram sua vinda de forma a realizar um desígnio maior para a humanidade. A encarnação de Jesus foi resultado de um plano divino que envolvia muitos outros espíritos e forças cósmicas. Ele não desceu à Terra de forma isolada, mas dentro de um contexto espiritual maior, onde outras entidades ajudaram a preparar o terreno para sua vinda e influenciaram os eventos históricos que antecederam sua missão. De acordo com Ramatiz e outros espíritos, a descida de Jesus foi acompanhada por legiões espirituais que tinham a missão de auxiliar e proteger sua encarnação. Essas legiões não apenas cuidaram de Jesus enquanto ele estava na terra, mas também trabalharam para garantir que sua mensagem fosse disseminada e recebida de forma eficaz por aqueles que estivessem dispostos a ouvir e aprender. Antes de sua vinda à Terra, Jesus passou por um longo processo de preparação espiritual, onde ele evoluiu em diferentes planos até atingir a perfeição espiritual necessária para desempenhar sua missão na Terra. Esse processo de preparação é visto como essencial para sua capacidade de suportar a encarnação em um corpo humano, com todas as limitações físicas e emocionais que isso implicava. No contexto espírita, Jesus não foi criado perfeito, mas foi uma alma em constante evolução, que alcançou um grau de pureza e sabedoria única, através de muitas existências em diferentes planos espirituais. Sua vinda à Terra foi, portanto, o culminar de um processo evolutivo, no qual ele se preparou para desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento espiritual da humanidade. A vinda de Jesus também exigiu a preparação do ambiente onde ele nasceria e cumpriria sua missão. A Judéia, no momento de seu nascimento, estava passando por um período de grande agitação política, social e espiritual, e isso foi visto como uma oportunidade para a manifestação da nova era espiritual que Jesus traria. A espiritualidade superior, que coordenava esse processo, sabia que o momento estava amadurecendo para sua chegada. Quando se fala da descida de Jesus à Terra, está se referindo à sua encarnação, o momento em que esse espírito imortal assumiu um corpo físico. De acordo com a doutrina espírita e outros ensinamentos espirituais, Jesus foi concebido por meio de um processo espiritual que envolveu a ação de espíritos elevados e a intervenção divina, com o objetivo de criar um corpo perfeito para o espírito que ali se encarnaria. A ideia de que o corpo de Jesus foi preparado de maneira especial não implica que ele tenha sido isento de desafios humanos, mas sim que ele foi dotado de uma constituição física adequada para a missão divina que ele deveria cumprir. Essa pureza espiritual de Jesus é muitas vezes associada à sua imunidade ao erro e ao pecado, sendo que ele não estava sujeito às limitações físicas e morais de outros seres humanos. Mesmo sendo perfeito espiritualmente, Jesus foi, no entanto, completamente humano em sua encarnação. Ele vivenciou os sofrimentos humanos, as dúvidas e os desafios emocionais, não por ser imperfeito, mas para exemplificar a superação desses desafios espirituais. Seu sofrimento foi visto como um sacrifício consciente por amor à humanidade, visando ensinar aos seres humanos como lidar com as adversidades da vida. A principal razão da descida de Jesus à Terra foi cumprir sua missão de transformação espiritual da humanidade. Jesus não veio apenas para ensinar, mas para demonstrar através de sua vida o verdadeiro caminho de elevação espiritual. Uma das mensagens centrais da missão de Jesus foi a de que o amor é o princípio fundamental que rege o universo. Através de suas ações e ensinamentos, ele exemplificou como as pessoas podem viver em harmonia com as leis espirituais. Jesus ensinou que a salvação está na prática do amor ao próximo e da misericórdia, em oposição ao legalismo e ao egoísmo. A descida de Jesus à Terra também está ligada à sua missão de libertar a humanidade do pecado. Não no sentido tradicional de culpa, mas no sentido de ignorância espiritual e imperfeição moral. Ele veio para ensinar que todos os seres humanos têm a capacidade de se transformar e alcançar a redenção através da mudança interior. Após cumprir sua missão na Terra, Jesus ascendeu aos céus, um evento descrito como a volta ao plano espiritual que ele nunca deixou de ser parte. Sua ascensão simboliza não apenas o fim de sua encarnação, mas também a continuidade de sua presença espiritual no mundo, agora em um nível mais elevado.
A ascensão de Jesus não significa o fim de sua missão, mas o início de um novo processo espiritual no qual ele continua a atuar, agora de forma mais universal e acessível, guiando a humanidade e os espíritos através dos tempos. A descida de Jesus à Terra foi um evento único na história espiritual da humanidade, marcado por um plano divino cósmico que envolveu tanto sua encarnação quanto sua missão de transformação espiritual. Jesus não foi apenas uma figura histórica, mas um ser divino e imortal que se fez humano para ensinar o caminho da salvação e da elevação espiritual. Sua presença na Terra foi e continua sendo uma força cósmica que transcende os limites do tempo e do espaço, influenciando não apenas os seres humanos, mas também os espíritos elevados que o seguem e auxiliam na realização de sua missão. O papel transformador de Jesus é um dos conceitos mais profundos e essenciais dentro da espiritualidade cristã e espírita. Jesus não foi apenas um líder espiritual ou um mestre moral, ele é visto como uma figura cósmica e divina, cuja presença na Terra não só trouxe ensinamentos morais e éticos, mas também iniciou um processo de transformação profunda e universal para a humanidade. O objetivo de sua missão na Terra foi transformar o ser humano, elevar sua compreensão espiritual e guiá-lo para uma vida em consonância com as leis divinas. Jesus é considerado o modelo perfeito de vida moral e espiritual, e sua missão foi, em grande parte, transformar as consciências humanas, mostrando um caminho de redenção e evolução espiritual. Sua vida, ações e ensinamentos foram um convite à mudança interna, ao processo de superação das imperfeições humanas e à transformação de valores espirituais profundos. O amor é o princípio fundamental que guia a transformação do ser humano. Jesus ensinou, de forma prática e profunda, que o amor incondicional por Deus e pelo próximo é a chave para a verdadeira transformação espiritual. Ele exemplificou isso ao demonstrar amor até por aqueles que o perseguiam e crucificaram, reforçando que o perdão e a misericórdia são essenciais para superar os limites do egoísmo e da violência. A mensagem de Jesus também propunha uma libertação do egoísmo e do materialismo, desafiando as pessoas a não se prenderem aos bens materiais e às preocupações terrenas. Ele falava sobre o reino dos céus, uma realidade espiritual que transcende o mundo físico, e que só poderia ser alcançada por meio da transformação interior, a qual se dá pela prática da humildade, da renúncia e da pureza de coração. Jesus também transformou a maneira como a humanidade entende o sofrimento. Enquanto muitos veem o sofrimento como uma punição ou uma fatalidade, Jesus trouxe a ideia de que o sofrimento é um meio de purificação e uma oportunidade de crescimento espiritual. Ele próprio passou por grande sofrimento físico e emocional, mas sua atitude diante disso foi de perdão, aceitação e resiliência, mostrando que é possível transformar a dor em aprendizado e evolução. A transformação promovida por Jesus não se limitava apenas à esfera moral e espiritual, mas também tinha um impacto tangível e prático na vida das pessoas, no aspecto físico e emocional. Ele realizava curas milagrosas e restaurava a vida das pessoas, seja curando doenças, restaurando os sentidos, ou até ressuscitando os mortos. Esses milagres, no entendimento espírita, não são apenas eventos sobrenaturais, mas sinais de uma transformação profunda, que envolvem a cura das almas e a restauração espiritual dos indivíduos. Os milagres de Jesus são descritos não apenas como curas físicas, mas como momentos de cura espiritual. Ele restaurava a saúde, mas, ao mesmo tempo, oferecia uma nova visão de vida, um novo sentido de propósito. A cura da alma é a transformação mais profunda e duradoura, que envolve o processo de autoaperfeiçoamento e autoconhecimento. Outra faceta da transformação trazida por Jesus foi a libertação dos espíritos obsessores, ou seja, aqueles espíritos que causam perturbações emocionais e mentais nos encarnados. Ao libertar pessoas de suas influências espirituais, Jesus mostrava que a verdadeira transformação também passa pela purificação do ser e pela restauração da harmonia espiritual. Jesus também desempenhou o papel de portador da verdade universal. Em muitos dos evangelhos, ele é identificado como o caminho, a verdade e a vida. Sua presença na Terra trouxe uma nova visão sobre Deus, sobre a vida eterna, e sobre a natureza do ser humano. Jesus revelou um Deus amoroso e misericordioso, ao contrário da visão de um Deus vingativo e punitivo que prevalecia em muitas tradições anteriores. Ele mostrou que Deus é amor e que todos os seres humanos são chamados a viver em harmonia com esse amor.
Essa revelação foi uma das maiores transformações que Jesus trouxe, pois ela mudou completamente a maneira como as pessoas viam e se relacionavam com a divindade. A ideia de salvação, ou redenção, proposta por Jesus não era apenas a salvação do corpo físico, mas uma elevação espiritual da alma, um processo contínuo de crescimento e evolução. Para Jesus, todos são chamados a seguir seu exemplo de amor, caridade e verdade para alcançar a verdadeira salvação, que se concretiza no desapego do ego e na entrega total ao plano divino. O perdão e a misericórdia foram dois dos maiores legados de Jesus. Ele não apenas ensinou essas virtudes, mas as praticou de maneira exemplar durante toda a sua vida. No Sermão da Montanha, Jesus destacou a importância de perdoar os inimigos e de não revidar o mal com o mal. O perdão, em Jesus, é visto como uma ferramenta de libertação tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. Perdoar é um ato de desapego do ego, de liberação de ressentimentos e de elevação moral. Ao praticar o perdão, o ser humano transcende o ciclo de dor e vingança e abre espaço para a cura interior e a reconciliação espiritual. A misericórdia de Jesus se manifestou em sua disposição em acolher os marginalizados da sociedade, como os pecadores, as prostitutas, os doentes e os excluídos. Ele demonstrou que a misericórdia é o amor em ação, capaz de transformar vidas e resgatar pessoas da solidão espiritual e do desespero moral. Além de sua ação no plano físico, Jesus também exerce uma influência transformadora no mundo espiritual. Sua ascensão e sua presença no plano espiritual superior significam que sua energia e seus ensinamentos continuam a atuar de maneira transformadora nas almas desencarnadas. Espíritos de diferentes esferas espirituais podem ser tocados por sua luz divina e orientados por sua sabedoria. No mundo espiritual, Jesus é visto como um intercessor, alguém que auxilia os espíritos no processo de redescobrimento do amor divino, ajudando-os a se elevar e a se reconciliar com a luz de Deus. Ele exerce um papel de guiamento, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados, trazendo esperança, cura e redenção. A presença transformadora de Jesus não se limita à Terra. Sua missão cósmica abrange a evolução de todos os seres espirituais, influenciando todas as dimensões do universo e permitindo que todos sigam o caminho da perfeição. Sua mensagem transcende o tempo e o espaço, estando sempre disponível para aqueles que buscam viver segundo as leis divinas. O papel transformador de Jesus é, portanto, multifacetado e abrange todas as esferas da existência humana e espiritual. Ele veio à Terra para ensinar o verdadeiro caminho do amor, da caridade, do perdão e da misericórdia. Sua vida foi uma demonstração viva de como a transformação interna pode levar à redenção espiritual. Ele cura as feridas espirituais, restaura a vida, ensina a verdade, ao final, mostra o caminho para a evolução contínua, tanto na Terra quanto no mundo espiritual. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seu like. Sua inscrição é muito importante para nós e ajuda a trazer mais conteúdo de qualidade sobre o poder transformador de Jesus e outros ensinamentos espirituais. Compartilhe com seus amigos e ajude a espalhar essas mensagens de amor e transformação.